Olá, pessoal! Aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências, e hoje falaremos sobre a semana 1 do PET volume 4. Esse PET ele vai trazer para a gente o tema matéria, unidades estruturais e classificação. Antes de a gente começar o nosso vídeo propriamente, vou deixar aqui alguns recadinhos. Primeiro, se inscreva aqui no canal, no botão vermelho que fica aqui embaixo. Lembre-se de deixar o seu joinha, o seu gostei. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui do canal e quando eu postar semanalmente, ele vai indicar para vocês. Pessoal, a gente falou um pouco sobre matéria no PET volume 3. Então, retomando o conteúdo, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas nós não falamos ainda como a matéria é constituída, como ela é formada. Então, a gente sabe que a matéria ela é formada por átomos e moléculas. Pessoal, um átomo a gente pode dizer que é a menor unidade estrutural da matéria, que conserva todas as propriedades do elemento químico. Então, exemplos de elementos químicos, coloquei para vocês aí na tabela, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Cada um deles é representado por uma unidade estrutural do átomo por uma cor diferente. Então, cada um aí ganhou uma cor representada por uma pequena esfera, uma bolinha. Quando a gente junta vários átomos, a gente combina eles, a gente vai formar as moléculas. Essas moléculas, elas podem ser simples ou compostas. Então, por exemplo, quando a molécula é simples, ela é formada de átomos iguais. E quando a molécula é composta, ela é formada por átomos diferentes. A água tem como fórmula química chamada de H2O. Ou seja, são dois elementos químicos, hidrogênio, e um elemento químico, oxigênio. Esses átomos, eles são diferentes, né? E combinados entre si. Então, a água é uma molécula composta, porque tem átomos diferentes. Então, aqui no exemplo dessa imagem aqui, essa bolinha amarela seria o oxigênio e essas duas no canto, né, que são vermelhas, seria o hidrogênio. Então, a gente tem a representação aí de como ficaria a molécula de água. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio ele tem a fórmula O2. Então, ou seja, o oxigênio duas vezes. Então, esse elemento ele vai ser repetido e aí vão formar, né, são átomos iguais, que vão formar o gás oxigênio. E eles poderiam ser representados por essas duas bolinhas iguais, né, essas duas pequenas esferas, em vermelho. Agora, falando sobre substâncias puras e misturas. A gente sabe que as substâncias puras elas são compostas por apenas um tipo de substância. Então, por exemplo, a água que a gente bebe, ela não pode ser considerada uma substância pura. Mas se eu pegar a água e passar por um processo de destilação no laboratório, a gente vai ter apenas a água. Aquela parte que tem os sais minerais que são dissolvidos na água, a gente ia retirar e ficar apenas o H2O, né? A fórmula química da água e as moléculas de água. E isso seria uma substância pura. Agora, as misturas, que também podem ser chamadas de soluções, elas são formadas por dois ou mais tipos de substâncias. Então, por exemplo, o álcool 70 que a gente utiliza no combate ao coronavírus, na pandemia que estamos passando, o álcool, essa que a gente passa nas mãos para higienizar, ele é 70% de álcool e o restante, para formar 100%, que é 30%, é formado de água, né? Então, a gente tem aí uma solução de álcool 70%. Ou a gente pode dizer que a gente tem uma mistura de álcool 70%. Então, a mistura de álcool e água. Pessoal, agora sobre as misturas homogêneas, a gente sabe que muitas misturas apresentam uma fase. É uma porção uniforme de uma mistura homogênea. Então, a mistura homogênea também pode ser chamada de solução, por ter apenas essa única fase. Então, quando a gente pega um copo de água normal, ela tem uma única fase, né? Então, a gente não observa nenhuma outra acontecendo, apesar da gente saber que a água, além de ter água, tem sais minerais, só que a gente não consegue observar visualmente que exista esses sais minerais aqui, a gente só enxerga a água. Então, a gente chama de água que a gente utiliza para beber de solução. Outros exemplos de solução que eu já falei aqui nesse vídeo, que é a mistura de álcool e água. Quando a gente mistura os dois, a gente não consegue observar que há uma outra fase, uma outra mudança ali que separe a água e o álcool, né? Outra coisa, quando você está bebendo uma água e mistura o açúcar, você também não consegue observar se existe, né, essa separação. Fica só uma solução só, fica só uma única fase. É a mesma coisa com a água e o sal. Agora, pessoal, quando a gente tem uma mistura heterogênea, a gente tem pelo menos duas fases, né?
visíveis. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês foi uma imagem de um óleo e da água. Quando você mistura os dois, você pode misturar que ela vai voltar ao normal. E vai apresentar duas fases. A primeira de cima com o óleo e a segunda com a água. Eu vou mostrar para vocês aqui de maneira prática. Então, aqui eu tenho um copo de água e aqui eu peguei um pouco de óleo. Então, eu vou colocar aqui dentro. Observem aí no vídeo que formam umas bolinhas, né? Que ainda são as quantidades de óleo. Mas você observa claramente que o óleo e a água ficam separados, ou seja, a formação de duas fases. A fase do óleo e a fase da água. Se eu adicionasse ainda areia nesse copo, ela ia ficar aqui embaixo. Ela ia decantar, né? Ela ia depositar aqui no fundo e ainda ia formar a terceira fase. É justamente o exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Então, nós temos aí as três fases, uma do óleo, uma da água e a terceira que seria da adição da areia, que fica embaixo do recipiente, do copo. Então, pessoal, vou dar outros exemplos de misturas que são heterogêneas e que é importante a gente ficar prestando atenção, que senão a gente se perde e acaba sendo uma pegadinha. Então, a gente tem aí, por exemplo, o leite. O leite que você bebe, ele apresenta uma única fase só. Mas o leite, ele não é formado somente de leite, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, o rótulo, né, a caixa do leite, ou o frasco que vem o leite, eles falam pra gente assim, ó, há carboidratos, há proteínas, há gorduras, há cálcio, sódio, fibra. Então, a gente, apesar de observar uma única fase, a gente não pode dizer que o leite é uma mistura homogênea, porque ele apresenta ainda outros elementos que estão na composição dele. Então, se a gente analisar isso de maneira química, né, e de maneira mais detalhada, a gente consegue dizer que ele, apesar de ter uma única fase, ele é uma mistura heterogênea. Também acontece com a água, né? Então, quando a gente vê o copo de água ou uma garrafa de água, a gente vê apenas uma fase. Mas a gente não pode dizer que ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque na água a gente também vai observar outras substâncias que são diluídas ali. Então, por exemplo, o bicarbonato, o cálcio, cloreto, fluoreto, magnésio, nitrato, potássio, sódio, sulfato. Se você comprar uma garrafa de água, como aqui no exemplo, você vai perceber que existem esses elementos na composição química da água aí no rótulo, tá? Então, pessoal, a matéria de hoje é essa. Se você quer resolver as atividades ou corrigir comigo, é só você procurar no canal uma capinha com de vídeo com essa imagem, ou deixa aqui linkado aqui nos cards para você clicar aí direto pro vídeo. E até a próxima. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E tchau, tchau!